Pode começar. Que susto que ela veio. Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar de polígonos, né? Polígonos convexos, no caso. Então, primeiro a gente tem que definir o que é certo. A gente pode definir como uma figura fechada em que tem os lados retos, certo? São segmentos de reta que vão se unindo e vão se fechar, certo? E vai formar uma figura fechada. A gente tem os polígonos convexos e os polígonos côncavos. E como que a gente vai diferenciar? Um polígono convexo é aquele que você consegue ligar dois pontos que estão dentro dele e a reta que forma a ligação desses dois pontos, ela está contida dentro do polígono. Ou seja, para ligar esses dois pontos, você não precisa sair do polígono, certo? Para formar essa reta. Já no côncavo, existem pontos que, se você ligar entre eles, a reta que vai ser formada, ela vai passar por fora do polígono, ou seja, não vai pertencer a ele. Então, essa a diferença, né, entre polígonos côncavos e convexos. Beleza. Ô, Thay, fala um pouquinho mais alto ainda, por favor. Tá. Dá para ouvir agora? Agora tá ótimo. Podem falar se estiver baixo, tá? Bom, então, como a gente já definiu o que seria um polígono e um polígono convexo, que é o nosso assunto, a gente precisa também determinar alguns elementos básicos dele, certo? Ou seja, a gente tem o vértice, a gente tem o lado, certo? Sendo que quando os lados se encontram, eles vão formar os vértices, certo? Que são os pontos, os cantinhos do polígono. E além disso, a gente vai ter os lados, eles formam entre si os ângulos internos, certo? Dois lados adjacentes, né? Eles vão formar um ângulo interno para a parte interna do polígono, certo? Se você prolongar os lados, a gente vai ter os ângulos externos. E a gente também tem as diagonais, certo? E as diagonais, elas vão ligar os vértices do polígono. Só que você não vai ligar os vértices, nem o vértice, nem a ele mesmo, e nem aos vértices que são adjacentes, certo? Porque senão você vai formar um lado. Então, as diagonais vão ligar outros pontos que não sejam os adjacentes e nem a ele mesmo, né? Se você tiver alguma coisa para acrescentar, Bruna, pode falar, tá? Tudo bem, pode continuar. E, bom, a gente também tem alguns polígonos específicos, né? Porque a gente disse que eles são uma junção de segmentos que vai se fechar e vai formar uma figura fechada, certo? Existem os polígonos que não possuem lados iguais nem ângulos, e existem os polígonos regulares, que são aqueles que têm todos os seus lados iguais, ou seja, congruentes, e também todos os seus ângulos internos são congruentes. Além disso, os ângulos externos também vão ser congruentes, como a gente vai concluir mais para frente. Então, tem alguns polígonos regulares que são bem famosos, né? Por exemplo, o quadrado, o triângulo equilátero, o hexágono regular, vários desses, né? Bom, a gente definiu o que seria o polígono. Os polígonos podem ser tanto côncavos como convexos. Existem os que são regulares. E a gente tem que dar um nome para eles, como a gente tinha falado antes, né? Os nomes quadrado, triângulo, blá, blá, blá. Então, o que acontece? Através do número de lados que esse polígono possui, a gente vai poder dar um nome para ele. E isso é importante para a gente, principalmente porque nos exercícios, às vezes não é desenhado o polígono. Então, eles vão falar, sei lá, um decágono, por exemplo, um dodecágono. E você precisa saber de quantos lados ele é formado, certo? E alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, você vai, a partir do número de lados, dar a nomenclatura. É importante saber esses nomes, principalmente os primeiros, né, até o dodecágono, por exemplo. Depois a gente tem o icoságono também. São esses nomes assim que a gente precisa saber no geral. E também, além disso, quando o polígono for regular, você coloca regular na frente, né? Então, pentágono regular. A gente vai ver mais para frente em outras aulas que os polígonos regulares possuem algumas propriedades. Então, quando alguém fala um pentágono regular para você, tem que vir na sua cabeça as propriedades do pentágono regular, por exemplo, entenderam? Beleza. Então, a gente já definiu, já separou os polígonos, né? E agora existem algumas propriedades dentro deles. Então, por exemplo, a soma dos ângulos internos. Como que a gente faz para poder somar os ângulos internos para ter a soma dos ângulos internos de um polígono? Muitas vezes o polígono ele vai ser todo diferentão, tipo, ele vai ter todos os seus lados diferentes, não vai ter o valor de nenhum lado e nem o valor de nenhum ângulo. E aí, como é que você vai fazer para somar?
É aquele velho truque que a gente faz na geometria, né? A gente tem uma figura desconhecida e a gente vai separar, dividir ela em figuras que a gente conhece. Então, o triângulo, por exemplo, é uma figura que a gente conhece muito bem. Então, o que acontece? A gente vai dividir esses polígonos em triângulos. A partir disso, a gente sabe o quê? A gente sabe que cada triângulo tem a soma dos ângulos internos valendo 180 graus. É só uma coisa que parece besta, mas eu acho importante falar, que é assim, você não vai sair dividindo, colocando um monte de triângulo onde dá aqui. Tipo, existe um número mínimo de triângulos que vão caber nessa figura. E as figuras menores que você vai colocar dentro do polígono vão ser figuras cujos vértices vão coincidir com os vértices do polígono. Você não vai poder colocar, por exemplo, um triângulo no meio desse outro triângulo, desse quadrilátero aqui, tipo, que não vai virar 360 soma, entenderam? É, é besta, mas às vezes a gente se perde, dependendo de como for o desenho. Então, a gente vai fazer isso, vai dividir em triângulos, certo? Só que se vocês repararem, por exemplo, esse aqui tem 4 lados, né? Com 4 lados, a gente vai conseguir formar esses 2 triângulos. Ou seja, se a gente somar os ângulos internos de cada um desses 2 triângulos, juntos vão dar 360 graus. Beleza, né? Se a gente fizer isso com um polígono que tem 5 lados, a gente vai dividir em 3 triângulos. Se a gente fizer com um polígono que tem 6 lados, a gente vai dividir ele em 4 triângulos. E daqui a gente consegue perceber uma coisa em comum, que sempre que você for dividir um polígono em triângulos, você vai conseguir formar 2 triângulos a menos do que o número de lados desse polígono. Ou seja, se a gente tivesse aqui um heptágono, que é um polígono que tem 7 lados, a gente conseguiria transformar ele em 5 triângulos. E assim vai. Se eu tivesse um de 20 lados, seriam 18 triângulos. Se eu tivesse um de 12 lados, seriam 10 triângulos. Nisso, a gente consegue perceber que o polígono vai ser dividido em n menos 2 triângulos. Ou seja, n é o número de lados desse polígono. Então, a gente consegue criar uma fórmula a partir disso, que é a soma dos ângulos internos. Ou seja, a soma dos ângulos internos vai ser igual ao quê? A quantidade de triângulos que esse polígono pode ser dividido, vezes a soma dos ângulos internos dos triângulos, de cada um dos triângulos, certo? Ou seja, se você tiver um dodecágono, que é de 12 lados, então a soma vai ser 12 menos 2 vezes 180, que vai dar 1.800. Certo. Alguma dúvida até aí? Alguém tá levantando a mão? Nada? Tudo tranquilo até então. Beleza. É, então, a gente também tem a particularidade quando o polígono é regular, que é o quê? Ele vai ter todos os seus ângulos internos iguais. Se todos os seus ângulos internos são iguais, se você sabe a soma deles, você vai saber o valor de cada ângulo interno. Ou seja, o ângulo interno vai ser igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos, que é o mesmo que o número de lados, que é o mesmo que o número de vértices, certo? Então, aqui vira essa fórmula final, né? Que é o n menos 2 vezes 180 dividido por n. Mas em vez de decorar essa fórmula final, a gente vai pelo raciocínio, né? É a soma dividido pelo número de ângulos. Bom, a gente tem também a soma dos ângulos externos. Ela vai ser constante nos polígonos e vai valer 360 graus, certo? E eu já vou explicar essa demonstração. Por enquanto, vocês só aceitam isso. E aí a gente sabe também que a soma do ângulo interno com o ângulo externo vai ser sempre 180. Porque eu não falei para vocês que um dos elementos do polígono seria o ângulo externo? O ângulo externo ele é formado pelo prolongamento do lado e o lado do polígono. Ou seja, a gente tem o ângulo interno, vocês estão vendo o slide, né? Vocês estão vendo no slide. E aí o prolongamento vai gerar um outro ângulo, que vai ser suplementar, né? Então, os dois juntos vão somar 180 graus. Beleza. Mas por que que a soma dos ângulos externos vai dar sempre 360? Bom, se a gente tentar demonstrar isso, a gente vai ter o quê? Tirando das informações que a gente já sabe. A gente sabe que o ângulo interno mais o ângulo externo juntos valem 180 graus, certo? Ou seja, a gente pode substituir o ângulo interno por 180 menos o ângulo externo, certo? Só passei o ângulo externo subtraindo para o outro lado.
A gente sabe também que a soma dos ângulos internos vale n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados, certo? Do polígono. Então, a gente pode juntar essas informações. Ou seja, a gente sabe que o ângulo, a soma de cada um dos ângulos internos, ou seja, o ângulo interno 1, o ângulo interno 2, até o ângulo interno n, onde n é o número de lados, vão ser iguais à soma dos ângulos internos, que a gente pode substituir cada ângulo interno aqui por 180 menos o ângulo externo. Então, por exemplo, o ângulo interno 1, ele vai valer 180 menos o ângulo externo 1. Aqui eu só substituí, entendeu? Fui substituindo. Vocês concordam comigo que se tivesse três ângulos externos, esse 180 aqui apareceria 3 vezes? Se a gente tivesse 5 ângulos externos, esse 180 apareceria 5 vezes. Ou seja, é como se a gente, tipo, se a gente fosse somando, ia ficar também a soma de cada um dos ângulos externos, certo? Então, a gente pode transformar isso na equação de baixo, que ficaria 180 vezes o número de lados menos a soma dos ângulos externos. Essa dedução, às vezes, pode complicar um pouco por conta dos nomes. Então, se vocês quiserem que eu repita, eu posso repetir, tá? Alguma dúvida? Então, 180 vezes n menos a soma dos ângulos externos vai ser igual àquela formulazinha que a gente colocou, que é a soma dos ângulos internos, certo? Então, a gente sabe que 180n menos a soma dos ângulos externos vai dar igual a n menos 2 vezes 180. Daí, a gente fazendo aquele monte matemática, a gente vai transformar aqui numa distributiva, certo? Então, n vezes 180, 2 vezes 180, certo? Então, no final, a gente ficou que 180 vezes n menos a soma dos ângulos externos vai dar 180 vezes n menos 360. Aqui a gente subtrai cada 180n com 180n, certo? Então, a gente chega à conclusão de que a soma dos ângulos externos é 360. A gente sempre acaba esquecendo essa parte da soma dos ângulos externos. A gente sempre fica muito bitolado na soma dos ângulos internos, só que, às vezes, se você leva um exercício para o caminho dos ângulos externos, ele acaba sendo muito mais fácil. Você erra muito menos conta. Então, no geral, é isso. Então, o que a gente viu até agora? A gente definiu, né, os polígonos, diferenciou os polígonos convexos dos côncavos. A gente falou um pouquinho de o que define um polígono regular, né? E, além disso, a gente fez quanto vale a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos. Basicamente, essa é a maior parte da aula, assim, no geral. Bom, mas vamos colocar isso na prática. Como é que faz? Vamos resolver esse problema. Então, ele diz assim: dois ângulos externos de um polígono convexo medem 75 graus. Dois ângulos externos medem 75 graus. E os demais ângulos externos medem 30 graus. Ele não falou pra gente quantos são esses outros ângulos, ele só falou o valor deles. E ele quer saber quantos lados este polígono possui. Como é que a gente faz? Bom, a gente sabe, a gente pode dizer, né, que o polígono possui n lados. A gente não sabe quanto vale n. E, portanto, ele vai ter n ângulos externos, certo? Porque eu falei para vocês que o número de vértices é igual ao número de lados, que é igual ao número de ângulos internos, que é igual ao número de ângulos externos. Então, o que acontece? Desses ângulos, de todos esses ângulos externos, a gente sabe que dois deles valem 75 graus e n menos 2 medem 30 graus. Por que n menos 2? N é o total de ângulos externos e a gente subtrai 2, porque existem dois ângulos que não valem 30 graus, que não valem 75 graus, valem 30 graus. Então, isso aqui essa frase basicamente ela está dizendo para a gente uma equação da soma dos ângulos externos desse polígono. Então, a gente pode fazer assim: 2 vezes 75 mais n menos 2 vezes 30 é igual à soma dos ângulos externos desse polígono, que é 360. Então, multiplicando aqui, a gente tem que 150 mais n menos 2 vezes 30 é igual a 360. Passando o 150 para o outro lado, né? Ele está somando, então ele vai subtrair. Então, a gente tem que n menos 2 vezes 30 vai dar 360 menos 150, que vai ser igual a 210.
Nisso a gente tem, passando 30 dividindo para o outro lado, que n menos 2 é igual a 210 dividido por 30. Isso vai dar 7, ou seja, n menos 2 é igual a 7, portanto, n é igual a 9. Então, esse polígono tem 9 lados. Tipo, olhando assim, não parece um exercício difícil, né? Justamente porque ele foi pelo ângulo externo. Mas e se ele tivesse vindo para vocês, por exemplo, nesse estilo? Ele fala que dois ângulos internos possuem 105 graus e os demais ângulos internos medem 150 graus. Parece besta, mas na hora do nervosismo, você lê ângulo interno e você acaba esquecendo, sabe, do ângulo externo. A gente poderia tentar resolver isso por ângulo interno? Poderia. Eu não tentei, mas eu acho que a gente consegue chegar numa resposta que vai dar muito mais trabalho, pelo menos, porque você vai ter várias expressões complicadas. Então, é a mesma coisa. Oi? Lucas quer falar. Ah, oi, pode falar. Vou falar por microfone? Ali falou que n menos 2 seria 30. Então, no caso, você poderia supor que o n seria o 32? Como é que é? N menos 2 é o quê? Não falou que n menos 2 vale 30? Não, não. Não, a gente não colocou que n menos 2 vale 30, não. Aqui, n menos 2 se refere ao número de ângulos externos que valem 30 graus. Entendeu? Tipo, em vez de colocar, existem x ângulos externos que valem 30 graus, a gente usou n menos 2. Entendeu? Entendi. Certeza? Eu posso explicar de outro jeito, se você quiser. Não, é sério, entendi. Tá suave, então. Porque n menos 2 não é o valor do ângulo, mas sim a quantidade de ângulos que existem com aquele valor, entendeu? Então, tipo, n menos 2 é como se fosse um número mesmo. Tipo assim, n menos 2 é 10. Então, existem 10 ângulos valendo 30. Então, aqui é só pra gente pensar um pouco. Se ele falar, dois ângulos internos medem 105, você pode pensar também que dois ângulos externos vão medir 75, sabe? Então, tentem sempre levar a questão pro lado do ângulo externo também, porque às vezes é uma resolução um pouco mais fácil, um pouco mais óbvia, que vai evitar muitas contas e muitos erros de vocês. Acho que foi isso. Alguém tem dúvida até agora? Acabou? Alguém quer que eu repita algo? Alguém que chegou atrasado quer que repita alguma coisa? Não? Beleza, então a Bruna vai continuar agora com vocês. Gente, é só para lembrar quem chegou um pouco mais tarde de colocar o nome aqui para a gente colocar na ata, por favor, tá bom? E vamos lá, eu vou tentar agora compartilhar minha tela. Vou ver se vocês estão vendo. Sim. Vocês podem confirmar se estão vendo? Dá pra ver aqui. Tá vendo? Tá dando pra ver. Tá bem, então posso começar, gente? Posso começar, Thay? Pode, pode. Ok, vamos lá. A Thay trouxe alguns exemplos, né? E também trouxe as primeiras definições de como é que funciona o polígono e também sobre ângulos internos e externos. Vamos fazer mais alguns exercícios e também vamos lembrar outros conceitos e definições desses polígonos, ok? Começando por um exemplo, vamos ver aqui. O polígono regular, cujo ângulo interno mede o triplo do ângulo externo, é... Então, a gente vai fazer as contas para descobrir qual o número de lados do polígono regular que tem esse ângulo interno medindo o triplo do ângulo externo, ok? Então, muito simples. Aqui é simplesmente o que ele já disse, né? O ângulo interno é igual a 3 vezes o ângulo externo, ok? E, enfim, uma coisa só, vocês podem botar no mudo enquanto não estão tirando dúvida, por favor, só para não ter outro barulho por fundo. E outra coisa, Thay, por favor, tu pode ficar de olho em se alguém tem dúvida, porque eu não tô conseguindo ver nada aqui de ninguém. Pra tu me avisar. Tá bom? Vamos lá. Então, muito simples, né? Aqui ele realmente já falou isso, que o ângulo interno é igual a 3 vezes o ângulo externo dele. Cada um individualmente. A gente sabe, segundo o Tayane tinha falado,
o ângulo interno mais o ângulo externo, ele mede 180, sempre, sempre, porque o ângulo externo é uma extensão do ângulo interno que faz com que eles tenham 180. Então, a gente vai só isolar esse ângulo interno e dizer que ele é igual a 180 menos o ângulo externo. A gente só fez passar o ângulo externo para cá, ok? E a gente sabe também que isso aqui que ele já deu, então a gente pode simplesmente substituir isso que a gente já tem dentro daqui, ok? Então a gente sabe que o ângulo interno é 180 menos o ângulo externo. Oi? Tem alguém... Quem que levantou a mão? Pode falar. Levantaram Eu a acho mão. que tá sem nome. É que eu entrei agora, eu não entendi muito bem a diferença entre ângulo externo e ângulo interno. Eu só entendi que a soma dele é 180, mas eu não entendi a diferença. Tu poderia explicar Eu vou novamente? mostrar aqui pra ti. Tá vendo aqui essa imagem? Uhum. Então, Thay tinha dito no começo da aula que o ângulo interno é esse ângulo que está dentro do polígono convexo, que é formado por dois lados, tá vendo? Tá dentro e é formado por dois lados, tá vendo ele? Sim. Uhum. Então, esse aqui é o ângulo interno. Ele tem vários ângulos internos, e quando é um polígono regular, os ângulos internos são sempre iguais, ok? E regular é um polígono que tem todos os lados de mesma medida. Certo? Certo, entendi. Aí o externo é essa extensão que tem do polígono do ângulo interno, que faz com que a soma dos dois seja 180. Aqui, ó, tá vendo? Ok? Então, o interno é esse em laranja e o externo é esse em roxo. E a soma deles é 180. De qualquer jeito, se tiver dúvida, pode falar. Com certeza, a gente está aqui para isso. Mas qualquer coisa, a aula está gravada e vocês podem voltar, tá bom? Certo, obrigada. A hora que tiver dúvida, realmente pode falar. Eu volto sem problema. Aí, ok, né? A gente sabe, a gente acabou de ver isso, né? Que o ângulo interno é igual a 180 menos o ângulo externo. Simplesmente passei para cá. Sabendo que o ângulo interno é isso aqui, eu substituí aqui dentro dessa equação. E ficou que o ângulo interno, que agora vai ser isso aqui, é 180 menos o ângulo externo, que é igual a 3 vezes o ângulo externo, certo? Agora eu passo esse menos ângulo interno para o outro lado e faz com que some, né? Fica 3 ângulo externo mais 1 ângulo externo, porque isso aqui está negativo, passa positivo. Então, fica 180 é igual a 4 ângulo externo. Ângulo externo, passando 4 para cá, dividindo, já que está multiplicando, fica 180 dividido por 4. Então, quer dizer que o ângulo externo vale 180 dividido por 4, que é a mesma coisa que 45 graus, ok? Ok. Aí agora a gente sabe daqui mesmo que o ângulo interno é 180 menos o ângulo externo. E agora a gente sabe que o ângulo externo, eu esqueci de substituir aqui, desculpem, que o ângulo externo é 45 graus. Então, se o ângulo interno é 180 vezes o ângulo externo, então é 180 menos 45, que é a mesma coisa, então, que 135 graus, certo? Ok. Então, a gente sabe que os ângulos internos têm 135 graus. E pela fórmula que Thay tinha mostrado antes, essa fórmula aqui, a gente sabe que o ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, que é a mesma coisa que o número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados. Então, a gente vai usar essa fórmula que Thay tinha mostrado e vai agora descobrir qual é o n, que é o número de lados que a gente precisa para saber qual é o nome desse polígono. Então, o ângulo interno é igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n. Mesma fórmula que Thay tinha mostrado antes. Então, a gente sabe que isso aqui é 135, né? A gente descobriu. Então, pega esse n dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, fica 135 vezes n, que é igual. E agora, eu vou distribuir n vezes 180, 180n. Menos 2 vezes 180, menos 360, ok? Então, vamos ver aqui. Então, tem 180n menos 360
é igual a 135N. Então, eu passo o 135N para cá, fica 180 menos 135N, e eu passo 360 para cá, ficando positivo, fica 360. Então, 180 menos 135 dá 45N, que é igual a 360. Passo 45 dividindo, e fica, então, N é igual a 360 dividido por 45, que é igual a 8. Então, quer dizer que ele tem 8 lados. Se tem 8 lados, é um octógono. Então, letra C. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Se tiverem dúvida, podem falar aí, levantar a mão que tá e avisa. E vamos lá. Então, esse aqui é outro exemplo. Vamos determinar a medida de cada ângulo interno e de cada ângulo externo de um eneágono regular. Para conseguir resolver essa questão, a gente precisa saber o que é um eneágono. Vocês não precisam saber aquela lista completa que a gente colocou no começo e disse qual é o nome com 90 lados do ângulo. É muito, muito nome. Mas pelo menos até 12 e 20, sabe? Até 12 lados, 20 lados. É importante ter na cabeça mais ou menos o que é para quando cair algumas questões e vocês simplesmente não saberem fazer porque não sabem qual é o número de lados daquele polígono. Então, é muito importante saber o que é um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, um eneágono e um decágono. E, então, um eneágono, ele tem 9 lados, certo? Ele tem 9 lados, então é muito simples. A gente simplesmente vai fazer usando as fórmulas que Thais tinha dado. Então, a mesma fórmula que a gente usou na questão anterior, a gente sabe que o ângulo interno é igual a o número de lados menos 2 vezes 180 dividido por N, pelo número de lados, né? Então, é 9 menos 2 vezes 180 dividido por 9. Então, fica 9 menos 2, 7. 180 dividido por 9, 20. 7 vezes 20 igual a 140 graus. Isso quer dizer que cada ângulo interno de um eneágono regular tem 140 graus. Então, tem que ser essa, letra C, ou essa, a letra A. Mas para isso a gente precisa descobrir também qual é o valor de cada ângulo externo. E agora é bem simples, né? Porque essa aqui eu considero a fórmula mais fácil dos polígonos, que é saber que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus. Então, o ângulo interno a gente já tem, sabe que é 140 graus, então a gente simplesmente vai substituir. Então, o ângulo externo é igual a 180 menos o ângulo interno, então é 180 menos 140, então isso dá 40 graus. Então, quer dizer que cada ângulo externo tem 40 graus. Então, a resposta vai ser a letra D, letra C. Eu coloquei errado aqui, letra C. Então, é 140 o interno e 40 o externo, certo? Agora, a próxima. Um fabricante planeja colocar no mercado 2 linhas de cerâmica com revestimento de pisos. Diversas formas possíveis para as cerâmicas foram apresentadas e decidiu que o conjunto P de formas possíveis seria composto por apenas figuras poligonais regulares. Então, a gente precisa saber quais são as figuras dessa lista aqui que a gente tem, que são regulares, ok? Para um polígono ser regular, o ângulo interno dele precisa ser divisor de 360. Isso é mais uma dica, porque a gente sabe que os regulares têm lados iguais e ângulos iguais. E a dica que a gente acaba achando é que, por consequência disso, por causa dos lados e ângulos iguais, o ângulo interno dele é sempre, então, divisor de 360, certo? Então, um triângulo, ele tem 3 lados. Então, 180 vezes 3 menos 2 dividido por 3. É a mesma fórmula que a gente usou as outras vezes, essa fórmula aqui, tá bem? Então, ele tem 180, 3 menos 2 dividido por 3. Então, cada ângulo interno dele tem 60 graus. E 60 graus é divisor de 360, porque 360 dividido por 60 é 6, é um número inteiro.
É um número natural inteiro. Então sim, o ângulo interno é divisor de 360. Agora, um pentágono. Um pentágono tem 5 lados. 180 vezes 5 menos 2 dividido por 5. Isso dá, então, 108 graus. 108 graus é divisor de 360? Não, é muito difícil dividir 360 dividido por 108, vai dar um número com vírgulas, então ele não é um divisor de 360. Um hexágono, 180 vezes 6 menos 2, 4, dividido por 6, dá 120. 120 é um divisor de 360? É sim. 360 dividido por 120 é igual a 3, ok? Um número completo, cheio. Um octógono tem 8 lados, 180 vezes 8 menos 2 dividido por 8, 135. 135 também não é um divisor de 360, então a gente já tira ele. Deixa eu tentar tirar isso aqui da minha frente, não sei como. Poxa, ok. E agora um heptágono tem 7 lados, aqui embaixo. Tem 7 lados. Deixa eu esperar isso sair só para aparecer. Então, é 180 vezes 7 menos 2, que dá 5, dividido por 7, que é igual a 128,57. Esse número, com certeza, não é um divisor de 360. Então, a gente acaba descobrindo que os únicos divisores de 360, com ângulo interno, divisores de 360, são o triângulo e o hexágono, ok? Então, triângulo e hexágono, letra B, é a resposta certa, porque esses dois são polígonos regulares. Ok. E não necessariamente, tudo bem, porque tem como ter triângulo que não é regular. É simplesmente uma possibilidade, certo? Esses polígonos são possíveis de ser regulares, enquanto os outros não são possíveis, não tem como eles serem regulares, ok? Bruna, Oi, posso só falar? Você pode voltar a questão rapidinho? Deixa eu só falar uma posso? coisa. Posso. Por exemplo, essa é uma questão, galera, que é bem importante vocês levarem o contexto em consideração, né? Porque nessa questão a gente precisava que o ângulo interno fosse divisor de 360, porque você estava querendo juntar as figuras de forma que elas juntas ficassem coladas e formassem 360 graus, né? Então, é muito importante também. Não adianta vocês bitolarem, tipo, numa fórmula, né? Vocês têm também que ter a interpretação do texto, por exemplo. Era só isso, né? Sim, muito bem. É muito bem, muito obrigada por esse complemento. Realmente é importante saber disso, gente. Lembrar disso. E agora vamos então pensar nos diagonais dos polígonos. Então, diagonal de polígono, para ser sincera, sempre foi meu problema nessa parte de polígonos. Quando eu era mais nova, eu estava também estudando para o Enem. Eu não conseguia entender direito, sei lá, como é que chega nessa fórmula que tem, né, de diagonais. Então, na verdade, depois que eu compreendi isso aqui que eu vou falar para vocês, ficou um pouco mais intuitivo de eu pensar por que é assim, sabe? E conseguir lembrar um pouco mais fácil. Então, eu espero conseguir passar para vocês isso também. Como é que a gente calcula o número de diagonais de um polígono? Então, por exemplo, vamos pensar assim, olha. Eu tenho meus vértices, certo? Diagonais são linhas que ligam os vértices um para o outro, ok? Então, eu vou pensar justamente nos meus vértices. Então, eu tenho um vértice, aí eu vou procurar as diagonais que partem a partir dele, certo? Então, tem essa aqui, vamos olhar para esse aqui que é melhor. Tem essa aqui, tem essa aqui. Então, o que eu preciso notar? Que eu não vou contar, eu não posso ter uma diagonal que vem do meu vértice para ele mesmo. Eu não posso ter uma diagonal que vem do meu vértice para o que está do lado dele, nem o que está para o outro lado dele, porque isso se chama lado, não é diagonal. Então, só vou ter diagonais que vão para os outros vértices que sobraram. Então, aqui, ó, tem esse aqui que vai para aqui, para um vértice, outro vértice e outro vértice. Ele não vai para os vértices dos lados e não vai para ele mesmo. E é por causa disso que a fórmula traz assim para gente.
vai ser o número de vértices que a gente tem, que é igual ao número de lados, vezes o número de vértices menos 3. Por que menos 3? Porque a gente não vai contar ele e não vai contar os dos lados. Então, 1, 2, 3. Depois que eu percebi isso, ficou um pouco mais intuitivo para mim pensar por que é n menos 3. E não confundir com a fórmula dos ângulos internos, que é n menos 2. Então, a gente tenta pensar assim, número, a gente vai ver de todos os vértices. A gente vai pegar diagonais de todos os vértices. Vai contar os a partir daqui, os que estão a partir daqui, os que estão a partir daqui, os que estão a partir daqui e os que estão a partir daqui. Vai contar a partir de todos os vértices. Então, a gente vai pegar o número total de vértices vezes o número de vértices que eles se interligam, que não pode ser ele nem os dos lados. Então, é número total menos 3, certo? E agora, por que dividido por 2? Porque, se vocês perceberem, vamos lá, eu vou ter uma diagonal. Vou contar uma daqui para cá, uma daqui para cá. Mas se eu vier olhar desse vértice também, eu vou contar uma daqui para cá e uma daqui para cá. Então, vocês percebem que eu contei essa diagonal aqui 2 vezes. Então, é justamente para isso que existe esse dividido por 2. Porque a gente vai contar cada diagonal 2 vezes se a gente fizer assim. Então, por isso, vai ser o número total de vértices vezes o número de vértices menos 3 dividido por 2. Porque senão a gente contaria as diagonais 2 vezes. Ok? Então, isso me ajudou muito para entender um pouco melhor essa fórmula. Eu espero que também tenha ajudado vocês. E agora tem outro conceito, que é saber o número de diagonais que passa pelo centro do polígono, ok? Por exemplo, aqui tem 2 diagonais que passam pelo centro, aqui tem nenhum. Aqui tem várias, 5 diagonais que passam pelo centro. E aqui tem nenhum. Então, como é que a gente sabe se vai ter ou não diagonal passando pelo centro? É assim, ó. Se for o número de lados par, ok? Se for par, ou seja, 4, 6, 8, 10 lados, então quer dizer que vai ter diagonal passando pelo centro. Se for ímpar, número de lados igual a 5, 7, 9, 11. Se for ímpar, então não vai ter diagonal passando pelo centro, certo? Então, diagonal passando pelo centro dos pares, só dos pares, é sempre o número de lados dividido por 2. Então, aqui, ó, tem 4 lados. Então, número de lados dividido por 2 é 2. Então, 4 dividido por 2. Então, são 2 diagonais passando pelo centro. E é justamente o que a gente vê aqui, certo? Aqui, ó, tem 6 lados. Número de lados dividido por 2 é 3. Então, tem 3 diagonais passando pelo centro. Inclusive, eu me confundi quando eu falei 5. Então, é essa e essa, ok? 3 diagonais passando pelo centro. Aqui não tem nenhuma, porque o número de lados é par, e assim consecutivamente. As diagonais que não passam pelo centro tem essa fórmula aqui, certo? Mas se vocês querem o meu conselho, não precisa decorar essa fórmula. É muito mais fácil decorar simplesmente essa aqui, que é a que você precisa saber de verdade, e essa aqui, certo? Porque o número total de diagonais para os dois sempre vai ser essa fórmula aqui. Então, se você quer saber os que não passam pelo centro, vocês vão pensar assim, poxa, tem número de lados par ou tem número de lados ímpar? Se tem número de lados ímpar, os que não passam pelo centro é a mesma coisa do total, porque tem 0 que passam pelo centro. E se for par, o número que não passa pelo centro é o número total menos os que passam pelo centro. Então, em vez de decorar mais uma fórmula, para a gente não acabar se confundindo, vocês podem sim decorar, vocês têm todo o livre-arbítrio de vocês, é diferente para todo mundo. Então, alguns são melhores decorando fórmulas, alguns são melhores porque são desse jeito. Mas, então, outra fórmula seria simplesmente pensar o número total, que é essa fórmula que você vai decorar de todo jeito, menos os que passam pelo centro. Se for par, é número de lado sobre 2. E aí você faz essa divisão e acha quanto é que isso dá facilmente, ok? Essa divisão não, essa subtração, e acha isso aqui facilmente. E aqui, mais fácil ainda, né? Porque é a mesma coisa do total. Agora, vamos lá. Determine a soma de medidas dos ângulos internos de um polígono convexo que tem 65 diagonais. Então, a gente vai usar a fórmula que a gente viu antes, né? Que é que o número de diagonais
é igual ao número de lados, que também é o número de vértices, vezes o número de lados menos 3 dividido por 2, que é igual a 65. Então, a gente vai simplesmente fazer o quê? Vai mexer nessa fórmula, brincar com ela para achar quanto é que é n. Então, pega 2, passa para o outro lado multiplicando, fica igual a 130. E agora distribui aqui, fica n vezes n menos 3n, igual a 130. Passando 130 para o outro lado, fica n ao quadrado menos 3n menos 130 igual a zero, que é uma fórmula de segundo grau. Vocês não tiveram essa aula ainda, mas daqui a pouco vão ter e vão estar preparados para resolver essas funções de segundo grau, tudo bem? Isso aqui é só para vocês terem noção de como é e como resolve. Não precisam se preocupar agora de como é que a gente resolveria essa função de segundo grau. Eu vou simplesmente dar o resultado para vocês e para vocês saberem como é que faz. Então, a resposta para essa equação de segundo grau é n é igual a menos 10 ou n igual a 13. Tem como ter números de lados negativo? Não, não tem como. Então, a gente vai desconsiderar essa quantidade de lado negativo aqui. Então, nosso n tem que ser igual a 13, certo? Então, usando agora, ele quer o quê? A soma das medidas dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos, a gente vai usar a fórmula que Thay tinha mostrado, que é número de lados menos 2 vezes 180, que é igual a 13 menos 2 vezes 180, que é igual a 11 vezes 180, que é igual a 1980, que é igual a letra A, ok? Agora, vocês vão ter uma aula especificamente para esse slide aqui, isso aqui que eu estou falando. Só estou trazendo para vocês terem noção disso aí em mente já, para depois, quando for essa aula específica que vocês vão assistir. Mas uma coisa importante lembrar é que todo polígono regular, o que é o polígono regular, lembrando que Thay tinha falado, que é um polígono que tem números de lados iguais e números de ângulos, os ângulos internos também são iguais. Então, o valor dos lados, da medida dos lados, e o valor da medida dos ângulos internos é sempre igual. Então, esses polígonos regulares, ele é inscritível. O que é inscritível? Inscritível é que ele pode ter uma circunferência dentro dele. Então, polígonos regulares podem encaixar-se circunferências dentro deles. Ok? Então, vocês podem ver que esses são 3 polígonos regulares e tem como encaixar perfeitamente circunferências dentro deles. Então, isso quer dizer que eles são inscritíveis. E o que são circunscritíveis? Que também eles são. Todo polígono regular é inscritível e circunscritível. É porque, na verdade, eu estou em dúvida agora, Thay. O que é qual é inscritível e qual é circunscritível mesmo? Acho que é o contrário mesmo. É o contrário, né? Eu percebi isso depois. Tem problema. Então, inscritível é o contrário. Então, tem uma circunferência e a gente consegue encaixar perfeitamente o polígono dentro dela. Ele é inscritível. Então, tem uma circunferência e a gente encaixa perfeitamente os polígonos regulares dentro delas. Ok? E circunscritível é o que eu tinha falado antes, que cabe uma circunferência dentro deles. Certo? Inscritível e circunscritível. Ok? Eu sempre me confundo com isso, me perdoem. E é isso, só para terem em mente, mas vai ter uma aula específica para isso mais tarde. Agora é só uma revisãozinha para a gente relaxar um pouco e lembrar se a gente sabe as regras, definições e os nomes dos polígonos. Então, vamos lá. Qual das formas é um hexágono? Eu queria que vocês falassem aí, digitassem. Vamos ver se alguém interage comigo, eu só não fico flopada. Mas vamos ver se alguém interage. Qual das formas é um hexágono? Vocês podem falar aí? Vou dar 10 segundos. 10 segundos não. Meio minuto. Letra B. Letra B, justamente. Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Hexágono é um polígono de 6 lados. Muito bem. Muito obrigada. Por não me deixar falando sozinha. Então, agora, qual dessas fórmulas não é um polígono?
Vocês têm que lembrar Letra agora. G. Letra G, justamente. Então, como o Thay tinha falado no início da aula, um polígono é uma forma geométrica que tem que ser fechada e tem pelo menos 3 lados. Então, como... Qual é o seu nome que você falou? Sávio. Sávio falou, essa forma aqui, letra G, é um círculo. E um círculo, ele não tem lado, tá vendo? Cadê? Não tem lado. Ele tem infinitos lados. Não tem 3 lados, não tem 4 lados, não tem. Então, ele não é um polígono, ele é um círculo. Ou uma circunferência. Depende de como a gente quer chamar. Agora, a próxima. Qual das formas é um quadrilátero regular? Vocês têm que lembrar agora o que é um quadrilátero e o que é um quadrilátero regular. Vai, gente. Letra C. Letra o quê? Aqui é um quadrilátero regular. Letra D. Letra D, mais alguma resposta que mais alguém falou aí? Mais alguém tinha falado? Não? Letra D. Falei Letra letra D. D. Vocês dois acham que é letra D. Então, não. Você tinha falado antes, acho que foi Sávio de novo, foi Sávio? Então, Sim. ele tinha falado antes letra C, que é o que tá certo. Por quê? Porque o que tá certo não. Que é o que tá certo, isso mesmo. Desculpa. Porque, na verdade, eu acho que tá errado os dois. Porque o quadrilátero regular, ele tem todos os lados medindo a mesma medida. Os dois são quadriláteros, de fato. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu acabei não colocando a imagem aqui. Mas eles têm que ter a mesma medida. Essa medida desse retângulo não é igual a essa. Então, ele não é regular. Ele é simplesmente um quadrilátero, certo? E esse aqui tem medidas iguais dos lados. Mas os ângulos internos são diferentes. Se os ângulos internos são diferentes, eles também... acho que essa era a pegadinha que eu tinha colocado e que eu mesma caí. Então, não tem... Como os ângulos são diferentes... Bruna, Oi, é Madu, é isso? Quer falar? Ela levantou a mão. Ela aí. tá bem. Pode falar, Madu. Então, um quadrilátero regular seria um quadrado normal? Acho que eu não coloquei a foto aqui. Então, na verdade, eu tô olhando aqui a definição e tudo certo, realmente. O losango também é um quadrilátero regular. Por quê? Porque eles têm que ser iguais, mas precisam ser, tipo, iguais, pelo menos com outro, sabe? Entendem? Então, esse é igual a esse é igual a esse. Então, como ele é simétrico, dessa maneira, então ele é um quadrilátero regular mesmo. Eu realmente me confundi aqui quando eu estava explicando para vocês. Então, isso aqui é realmente um quadrilátero regular e ele tem lados iguais, isso é fato. A gente já sabe que para ser regular tem que ter lados iguais, mas também tem que ter ângulos congruentes. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, certo? Bruna. Oi, Thay. Eu acho... É que eu realmente não sei. Eu acredito que ele não seja regular, mas ele seja só equilátero mesmo. Eu acabei de olhar aqui na internet, tá? Foi, eu também tava, tipo, em dúvida, porque a gente sabe que eles são congruentes. Congruentes, qual é a dúvida? Congruentes significa que são iguais, mas não significa que são todos iguais. Podem ser que eles sejam iguais um com o outro apenas, sabe? Então, esse é congruente com esse. Esse é congruente com esse. Então, ele realmente é um regular, só que, tipo, na noção perfeita que a gente tem de quadrilátero regular seria, como o Madu tinha falado, um quadrado, ok? Certo. Que eu devia ter colocado realmente a foto, porque quando eu fiz a questão, eu estava pensando num quadrado. Então, qual dessas formas tem o menor número de ângulos? Tem menos ângulos? Seria interno ou externo? Interno. Então, G. Oi? G. Eu acho que é G. Então, formas que eu falo de polígono. Porque G, ele, na verdade, não tem ângulo.
É complicado. Vocês vão entender um pouco mais tarde como é que funciona o círculo mais tarde, ok? Em outra aula. Então seriam os triângulos? Isso aí, Exatamente. letra E. É letra E. letra E e letra F. Essa é a pegadinha porque os dois têm a mesma quantidade de ângulos. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os dois têm a mesma quantidade de ângulos, tem 3 ângulos. Então, justamente, seria a letra E e a letra F. Ok? Ok. Então, gente, vocês têm dúvidas? Eu me compliquei bastante, é o nervosismo, que eu não tinha dado aula assim ainda. Me desculpe, eu juro pra vocês que eu vou melhorar isso aí. Mas eu e a Thay estamos disponíveis agora para tirar dúvidas. Gente, eu só esqueci de falar uma coisa pra vocês. Lá no começo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Calma aí. Eu falei pra vocês da soma dos ângulos internos e falei quanto valia cada ângulo interno de um polígono regular, né? Eu esqueci de fazer isso para os ângulos externos. Então, segue o mesmo princípio, né? Se o ângulo interno vai valer a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados, o ângulo externo vai valer a soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados. Então, fica 360 dividido por n. Eu só tinha esquecido de falar isso para vocês mesmo. Eu esqueci de colocar. Era isso. Alguma dúvida? Eu só queria falar uma coisa, porque eu sei que tem Madu, tem Débora, eu não sei se tem mais gente, não sei se tem uma Débora ainda, mas sei que teve alguma hora, que vocês não falaram o nome de vocês. Queria pedir para vocês digitarem aqui, para a gente colocar na ata, tá bom? Tem alguém levantando a mão também, né? Tem, é Lucas. Ah, é que tá em cima. Lucas, tu pode falar? Pode falar. É tipo, há aquele negocinho de faces, para você descobrir o número de faces, arestas e vértices. Tá dentro? Então, Pode falar. então, faces, isso na verdade, não são para polígonos, porque polígonos são duas dimensões, eles são duas dimensões, né, ele cabe numa folha, então na verdade, estou com um vídeo aqui, esqueci. Ele cabe numa folha, então ele só tem uma face, de fato, sabe? Então, para a gente colocar naquela fórmula, eu sei que fórmula você está falando, né? V mais F, não é? Então, a gente precisa ter mais faces. Na verdade, precisa ter. Para a gente calcular o número de faces, precisa ter mais faces do que uma. Polígonos tem sempre uma. Certo? Então, não cabe, não é nessa hora agora, nessa aula, que a gente vai ver isso. É mais na aula de figuras geométricas de mais dimensões, de 3D, sabe? Porque é quando tem Entendi. aresta, tem face, é em outra aula. Mas alguma dúvida, gente? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. É tipo assim, Vi. Quando se trata do interno, é 180. Quando se trata do externo, é 360. É isso? Só era essa dúvida mesmo. Como assim? Quando se trata do interno, assim, que 80? Então, eu acho que ele. Pode falar, Matheus. É a fórmula do porque acho que a de camisa, de camisa rosa, a de camisa amarela. Falou da fórmula do 360 dividido por N. Só é pro coisa externo, né? Essa fórmula aí mesmo que tava lá. Isso, 360 dividido por n é o quanto vale cada ângulo externo de um polígono regular. Tá certo, obrigado. E o interno é realmente aquela fórmula que é 180, mas não esquece do n-2, ok? Dividido por n, se você é o valor do ângulo interno. É. Se for a soma, é só n-2 vezes 180 dividido por n, que é essa aqui. Isso. Aí. E aí, gente, mais dúvidas?
Mas não há polígonos que os ângulos internos, a soma deles não dão 360, né? Não entendi a pergunta, você pode repetir? Não existem polígonos em que a soma dos ângulos internos não dá igual a 360 graus, né? É o caso dos quadriláteros, por exemplo. Isso, os quadriláteros, tanto a soma dos ângulos internos como a dos ângulos externos dá 360. Isso. Isso, justamente. Os que tem 4 lados, eles realmente dão a soma interna da 360. Boa, boa. Aí a gente vai vendo quanto é sempre diferente. Qual a soma dos ângulos internos depende do polígono, né? Do número de lados. E aí, gente, mais alguém? Eu não peguei a aula lá do começo, não. Não tinha como dar uma retomada rápida. Que horas você entrou? O que você pegou? Eita, passou 1 hora já, né? Olha, eu tava procurando a aula e encontrei agora há pouco na página de vocês, no Instagram. Então, a aula tá gravada. Tipo, a gente vai disponibilizar a aula gravada e você vai poder realmente assistir desde o começo. Mas se você tiver alguma dúvida, realmente, tipo, não, eu queria saber um pouco disso. Em vez, tipo, a aula completa não tem como dar, porque senão mais 1 hora. Mas se você quiser saber um pouco disso, a gente fala. Mas você pode ver a aula completa daqui a pouco, que a gente vai disponibilizar o vídeo, tá bom? Tá bom. Tranquilo, pode seguir. Mais alguma dúvida, galera? Ah, uma coisa que é bom falar também. Parece meio óbvio. Eu sempre falo coisas que parecem meio óbvias, mas eu acho importante. Mas não é nada óbvio. Tem tanta coisa que não é óbvio, menina, que às vezes eu fico, meu Deus do céu, como assim isso existe? É verdade, é verdade. Tem isso não. Pode falar. Por exemplo, se vocês estão resolvendo um exercício de geometria e o polígono tá lá desenhado, se vocês conseguirem dividir ele em triângulos, já faz na hora, não precisa colocar na fórmula. É tipo algo que vocês vão fazer por intuição, né? Vocês usam mais as fórmulas quando as coisas estão muito na teoria, sabe? Ou se é tipo um polígono de, sei lá, 24 lados, entenderam? Tentem sempre desenhar. Na geometria, o desenho sempre salva muito, sabe? Por isso que é geometria. Eu concordo. Eu uso isso, sabe? Quando eu quero fazer questões e tem lá onde 7 lados. Aí eu boto os triângulozinhos para ir mais rápido. Exatamente. É uma boa dica. Escutem ela sabe das coisas. De boa, gente? Alguma coisa? Eu coloquei vários exercícios bem massa na ficha de vocês. E aí, eu acredito que vocês tenham nosso número, né? Nosso telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto aos exercícios, podem mandar mensagem, tá? Pra mim, pelo menos, não tem problema nenhum. Isso. E, pessoalmente, Jean. Jean falou. Pode falar. Então, vocês acessam o Instagram Sim. para tirar dúvidas? Sim. Nossa, é porque meu celular não pega o WhatsApp não, tá entendendo? Ah, beleza. Beleza. Aí Pode qualquer falar. coisa eu vou entrar em contato com vocês por lá, né? No Instagram. Ótimo, ótimo. Perfeito. Pode falar lá. E, gente, também, assim, pessoalmente, a primeira aula ao vivo que eu dou para vocês, assim, eu já dei uma de fatorações, muita pouca gente viu, mas é a primeira aula que eu dou, assim, aqui no JIT, com mais interações de vocês, então, posso ter ficado um pouco nervosa. Eu queria muito feedback, se vocês não gostaram de alguma coisa, por favor, vamos falar comigo. Fala, não, Bruno, você falou um pouco rápido. Não, tá bom? Por favor, não se acanhe e traz esse feedback para a gente conseguir fazer essa aula ficar perfeita. Se vocês quiserem mais exercício, menos exercício, que fale mais devagar, exatamente, podem falar, tá? Porque é assim que a gente consegue deixar melhor para vocês, sabe? Sabendo disso. Nada. Tá bom, quem tiver com vergonha pode falar depois, então, qualquer coisa. Você pode falar depois. E eu acho que, Jean, você falou seu nome? Tu pode digitar teu nome aqui, por favor, no chat para eu colocar na ata. Eu acho que o resto, todo mundo já disse o nome.
E se não tiverem mais dúvidas, se quiserem, podem falar, mas se não tiverem, a gente pode acabar, Thay. Tu acha que sim? Sim, sim. Suave, então? Pronto, eu acho que é isso, né? Então tá, gente. Então foi isso. Qualquer coisa podem gritar a gente, tá bom? Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. E obrigada, Thay, foi um prazer dar aula com você. Foi tudo bem. Pode falar, Adriana. Ele está voltando a aula. Oi. De modo geral, assim, vocês deram o que hoje? Além de soma de ângulos internos. A gente deu as características gerais dos polígonos convexos. A gente diferenciou um polígono convexo de um polígono não convexo ou côncavo. A gente resolveu alguns exercícios em cima dessas fórmulas de soma de ângulos internos e soma de ângulos externos. E a gente também